Pegou bem demais. Uma boa noite a todos. Que noite maravilhosa, linda. É mais uma noite que fez o nosso Senhor. Você está aqui, escolheu essa ótima parte de estar juntos nessa maravilhosa noite de sábado. Você reservou estar junto cantando esses hinos e louvores maravilhosos, reservou se debruçar e ouvir um pouco da palavra de Deus, separou esse tempo, está animado, e eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Absoluta certeza que vai ser uma noite maravilhosa. Eu quero desde já agradecer muito aos irmãos que nos convidaram para ter esse privilégio de estarmos aqui juntos nessa noite, né? Eu tenho realmente louvado a Deus acompanhando o trabalho de Santa Vitória de longe, ali de Uberlândia, né? Meu nome, para aqueles que não me conhecem, é Alexandre Campos da Silva, tem servido ao Senhor ali em Uberlândia, Minas Gerais, ali na igreja do Jardim Europa, e a gente fica acompanhando o trabalho e tem visto realmente a movimentação, a dedicação, a perseverança dos irmãos, e chegar aqui e ver essa turma de jovem bonita aqui trabalhando, servindo, com desejo de ouvir a palavra de Deus, é muito bom, muito bom. E quando a gente separa tempo mesmo para ouvir a palavra de Deus, essa palavra fala conosco, é como uma dinamite, ela explode, ela quebra as barreiras, ela nos anima, nos dá força, nos dá energia, nos dá vontade de obedecer mais o Senhor. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua vida nessa noite. Eliezer nos convidou, junto com Elias, para estarmos juntos nesse sábado, e ler a palavra de Deus, compartilhar com vocês é muito bom. Sirva o Senhor ali em Uberlândia. Estou com a minha esposa, linda, essa moça bonita de verde aqui, a Lourinha, Ana Paula, ali, e com a minha filha, muito linda também, ó, Amandita, ali. Tem mais o Davi agora casou com a Angélica é daqui da região, né? Angélica é daqui de Santa Vitória, casou com a Angeliquinha, e já um ano e meio, um ano e pouquinho já, um ano e alguns meses, né? Já um ano e pouquinho já, nós louvamos a Deus por isso, e essa é a nossa família, que vocês possam continuar orando, lembrando de nós em oração, e tendo esse privilégio de poder lembrar de nós, do nosso ministério, do trabalho que tem sido feito ali em Uberlândia. Irmãos queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra para os jovens, para os não jovens que estão aqui também, e eu tenho certeza que merece a nossa atenção. Queria ler algumas estatísticas primeiro, para você ter ideia do que acontece ao nosso redor, né? É interessante que 3 em cada 5 jovens brasileiros, 3 em cada 5, têm sofrido muito, com ansiedade, com estresse, com depressão. Esses são alguns dados da nossa geração. Insatisfeito com as coisas ao seu redor, insatisfeitos com o seu emprego, com o seu estudo, insatisfeitos mesmo. Mais de 50%, 60 e poucos por cento, ingressam numa faculdade, a idade de alguns que estão aqui, e abandonam o curso antes da conclusão. Não, isso aqui não é para mim, eu não quero. Mais da metade, de 18 a 25 anos, já sofreram decepção amorosa. Comum, isso vai se estendendo, decepção amorosa acontece. Mas tem acontecido muito isso. Mais de 70%, 75% têm sofrido com frequência de solidão, sentir isolado, medo do futuro. Isso acontece. Um outro fenômeno muito normal, infelizmente, 15 milhões de jovens brasileiros perderam dinheiro no ano passado com bets, com apostas. Mais de 15 milhões, tem assolado uma geração de jovens. A cada 40... O Elias fez assim, tu não joga no bet não, né, Elias? Balançou a cabeça assim, fiquei meio preocupado. Não é só jovem, não, tem mais de idade também, né? A cada 40 segundos no mundo, um jovem se suicida. A grande maioria, de 15 a 29 anos. Isso acontece.
E diante desse cenário, a gente numa reunião de jovens, realmente o que está levando, está afunilando para levar esses jovens a essa situação? Eu quero ler um texto lá em Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá. Porque é importante para nós iniciarmos essa reunião, antes de eu compartilhar a história bíblica, que vai embasar a mensagem nessa noite. Tiago, capítulo 1, tem algo muito importante. Olha o que diz ali no verso de número 22, 23 e 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 22, 23 e 24. Para ser seguido por nós, para ser pauta dessa nossa conversa aqui nessa noite, e para você guardar no seu coração. Olha o que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos vós mesmos. Seja praticante da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não, porque você se engana. E ele vai mais, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a mulher e o homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus hoje mais aqui ainda, e ele olha ali o seu olho natural, ele se contempla, ele olha a sua fisionomia, e quando ele se retira diante daquele espelho, logo ele se esquece de como era a sua aparência. Por quê? O que acontece? Deus... vai enrolar com a câmera filmando, né? Eu gosto de andar, né, mano? Aí o que acontece? Deus mostra para você, ao ler a palavra, como Ele quer que você seja, como você deve andar, como você deve proceder, o desejo dEle para a sua vida qual é. Ele está lá, te bota no espelho e você vê, não, é bom demais, olha que reunião boa, olha que louvor bom, olha que palavra lida na Bíblia, olha que texto interessante, eu vou praticar a palavra. Então você vê e fica animado. Mas ao sair daqui, desse ambiente tão favorável, você deixa de ser praticante, esquece de como Deus quer você, esquece de como é a vontade de Deus para a sua vida. E aí o que acontece com a sua vida espiritual? Ela é levada pelo inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas. Ele está ali, buscando a quem possa tragar. Buscando mesmo. Desde lá do Éden. E agora eu quero ir lá em Gênesis, no capítulo 3. Abra lá a sua Bíblia. Você conhece aquela passagem lá em Gênesis capítulo 3. Quando a serpente vai tentar Eva e Adão. No capítulo 2, eles viviam no paraíso, numa boa, tudo bem, não tinha problema, não tinha nenhuma objeção. No capítulo 3 entra esse que vem desvirtuar o cenário dos jovens mundialmente falando, vem desvirtuar o cenário da humanidade que nós estamos falando. Não quer paz, não quer alegria, ele quer roubar, ele quer matar e ele quer te destruir. Essa é a função dele. Aí diz a palavra de Deus, lá em Gênesis, logo no capítulo 3, é muito interessante algumas expressões que aparecem aqui, olha só. Lá no verso 4, a serpente aparece e disse assim, enganando ela, fala, é certo que você não vai morrer, menina, não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, vão abrir os seus olhos. Eu queria que você guardasse isso. O inimigo tenta abrir os seus olhos para aquilo que agrada a ele. Parece que antes, os olhos de Adão e de Eva eram fechados para as coisas desse mundo. Eles viam só o reflexo que Deus queria que eles vissem, como Deus queria que a vida deles fosse. E eles viviam numa boa, tranquilo. Mas ali naquele momento, a serpente, o tentador, vai dizer para você, abre os seus olhos, aproveita a sua vida, olha como as pessoas estão vivendo, vai girando tela, vai girando, olha só que boa, as pessoas fazem aquilo, fazem isso, fazem aquilo outro, é tão bom que eles vivem, abra os seus olhos, viva a sua vida, seja feliz. Aqui a serpente falando a mesma coisa, desde lá do início,
desde lá do início. Você vai ser como Deus, serei conhecedor do bem e do mal. E olha de novo, aparece o abrir os olhos, aparece os seus olhos novamente, aparece ver com os seus olhos. Olha o que ele diz aqui, vendo a mulher, mais uma vez aparece os seus olhinhos e os meus. A mulher abriu os seus olhinhos, e vendo ela, que a árvore era boa para se comer, e diz mais, e era agradável a quê? Aos olhos, novamente, olha só, mais uma vez os olhos. E a árvore era desejável para dar entendimento, tornou-lhe o fruto e comeu. E deu também o seu marido, e ele também comeu. E vocês não acreditam o que acontece no verso 7. Olha o que acontece. Abriram-se, então, os olhos de ambos. Olha o que a serpente fez. Olha o que o adversário tenta fazer na sua vida e na minha vida. É uma luta constante, diária. Ele não dorme, ele não pestaneja. Ele quer fazer você abrir os olhos para o pecado, para os desejos desse mundo, para a vontade dele nesse mundo. E abriram-se ambos os olhos e perceberam que estavam nus. No capítulo 2 eles viviam, conversavam com Deus, no capítulo estava tudo bem, ninguém percebeu nada disso. Mas quando a mentira da serpente veio sobre o ouvido dele, sobre a mente deles, sobre o coração deles, eles abriram os olhos para o pecado. Meu convite para você nessa noite é: feche os seus olhos para as mentiras que esse mundo tem te apresentado. Feche os seus olhos para a vontade desse mundo. Abra os seus ouvidos para aquilo que é da vontade do Senhor. Seja praticante da palavra, escute a palavra, escute conselho da parte de Deus. Não escute a serpente. Não escute, porque ela não tem nada para te oferecer. Eu já preguei alguns anos atrás ali em Tuiutaba, no próximo capítulo, no 4. Você sabe o que acontece no capítulo 4? Vira aí, gira aí para você ver. Começando tudo. Eles foram expulsos do jardim, 100 e poucos anos depois, talvez. Tem uma cronologia aí. Tem o primeiro filho, quando eles saem do jardim, vai montando o segundo filho, tem a família, nasce Caim e Abel. Aí entra o capítulo 4. Olha aí. Coabitou Adão com Eva, deu à luz a Caim, um varão valoroso, depois deu à luz a Abel, está tudo bem. Eles ofereceram sacrifício ao Senhor, está tudo bem. Olha o verso de número 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Está botando ali? Ah, tá ótimo. Trouxe das primícias do seu rebanho, a gordura desse agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim. Olha, já veio mais uma seta. E descaiu-lhe o semblante. Então Deus, eu quero que vocês prestem atenção quem apareceu aqui para falar. Não foi o Eliezer, não foi o Elias Silveira, nem foi o Alexandre, não. Deus olhou nos olhos daquele homem e disse assim: então disse o Senhor, por que você está irado? Por que o teu semblante está mudado? O que você ouviu? O que você viu que está fazendo você mudar o seu comportamento? A nossa vida estava tão boa, a comunhão está tão boa, o que aconteceu com você? E ele diz assim, o verso 7, eu quero que você marque aí na sua Bíblia e use esse conselho de Deus para a primeira família. Ele diz assim: se você proceder bem, presta atenção, não é certo que você vai ser aceito, Caim. Se todavia você proceder mal, eis que o pecado, Caim, está à porta, está prontinho para ser contra você. Olha lá, se você proceder mal, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas cumpre a vocês que estão aqui dominar ele. O pecado está na espreita. Eu passo aqui nessa porta? Não passo não, ó. Pecado está aqui. Rapaz, tem que ser magrinho para ser baterista aqui. Ainda bem que está todo mundo fininho aqui.
O pecado está na espreita, na porta, olhando para a vida de cada um de vocês. E Deus apareceu para Caim e falou: por que você está com esse semblante? Por que você está mudado assim? Rapaz, muda a tua postura. Para de ouvir as coisas desse mundo. Ouve a mim, eu vou te dar um conselho. Olha para mim, estou olhando, pode falar. Rapaz, Satanás está ali na porta, querendo pegar você. E cumpre a você dominar esses maus desejos do teu coração. O mau desejo do teu coração está lá. Se você proceder mal, o pecado está na porta. E esse mau desejo será contra ti. Mas cumpre a você dominar ele. Olha como é que Deus se preocupa. Porque dentro de você, eu quero te falar nessa noite, tem algo que não se converte de jeito nenhum. Não se converte. Você vai morrer com isso. Sabe o que é? A carne. A sua natureza carnal. Lá dentro, se você der whey protein para a carne, shake para a carne, alimento, levar ela para a academia, treinar a carne, ela vai ficar forte, muito forte, e vai dominar você. É isso que mudou o semblante de Caim. É isso que fez com que ele ficasse odiando, ele ficasse irado, ele ficasse invejoso. E é isso que faz a nossa vida mudar ao sair daqui, para não sermos praticantes da palavra. É isso que fez Eva olhar para aquele fruto, desejar aquele fruto, tomar aquele fruto e ser enganada por Satanás. Olha a responsabilidade que você tem ao ouvir essa palavra nessa noite. Está vendo, Caim? Se você proceder bem e obedecer a palavra e ser praticante, vai dar tudo certo para você. Eu te garanto, disse Deus, no olho dele. Agora, se você quiser fazer o que a tua carne manda, o que o mundo manda, e o que o inimigo está mandando, você vai se dar mal. Cumpra você dominar os seus maus desejos. Os desejos que são impostos pelos olhos, os desejos que são impostos pelo que você ouve, os desejos que são impostos pela sociedade ao seu redor. Toda hora tem alguém fazendo algo e mandando você fazer também para ser feliz. Indo em um lugar e dizendo para você ir também, porque lá vai ser bom. Desejando algo e falando que você deve desejar também. O tempo todo é assim. Isso é marketing. Satanás sabe muito bem fazer o marketing. A galera aqui também é boa de marketing. Marketing para vender no banco, marketing para vender na loja de celular. A galera é boa aqui de marketing, mas o marketing atrai os olhos. Você é despertado com as luzes, com as cores, com a forma de falar, e o inimigo sabe disso. E ele vai tentar de tudo para despertar o mau desejo dentro do teu coração. E o recado de Deus para nós nessa noite é: cuidado, tome cuidado, não é brincadeira. O mundo não quer brincar com você, o mundo não quer te anestesiar, não. Ele quer te destruir. O céu está gritando para os jovens aqui nessa noite, está gritando: vigia, o inimigo está pronto para te destruir, ele quer acabar com você. Você não pode deixar ele fazer isso. Não dê ouvido para ele. O diabo não brinca de ser Satanás. Ele não brinca, ele quer te destruir. Por isso que o texto lá em Tiago diz que nós precisamos ser praticantes, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve um conselho, você ouve um estudo, você lê a Bíblia, você ora ao Senhor, e isso vai fazendo você crescer e vai te tirando dessa zona de conforto que o inimigo quer te jogar lá. O inimigo quer te jogar lá. A sabedoria de Deus é: volte-se para a palavra, volte-se para o meu conselho, escute o que eu estou te falando. Você sabe o que aconteceu com aquele homem que acabou de falar com Deus e recebeu o recado de Deus? Sabe o que ele fez? Saiu daquele encontro com Deus, sabe o que ele fez? Matou o seu irmão. Desobedeceu. Foi uma tragédia na vida dele. Sabe como é que ele deveria ter feito? Praticando o conselho de Deus, lutando contra os maus desejos. Sair dessa posição de espectador. Eu vou na reunião e só assisto a reunião. Vou na igreja igual eu vejo uma série. Igual eu vou no cinema. Mas não parte para a ação. Praticar, viver.
experienciar, ter experiência com Deus. O inimigo não brinca, e ele está querendo te atrair, ele está querendo te devorar você. É isso que ele está fazendo. Quem ouve a palavra de Deus e não pratica, está correndo um risco tremendo. Eva recebeu o recado da parte do seu marido, da parte de Deus, não praticou, e foi triste o fim que eles deram. Caim ouviu o recado direto de Deus e não praticou, e foi triste o fim que eles tiveram. Você acha que o inimigo quer fazer o quê? Na sua casa você já viu alguém usar ratoeira? Já viu ou não? Ratoeira? Ó, tem um gato aqui, não é rato não. Ratoeira. Vocês usam ratoeira para quê? Para que serve a ratoeira? Alguns falaram pegar o rato. Matar o rato. Exatamente. E Satanás faz igualzinho, Elias. Satanás usa a ratoeira não para pegar você, não para fazer carinho em você, não para te acariciar, não, ele quer te destruir. A função dele é te machucar, a função dele é acabar com você, a função dele é pegar você nessa tua juventude e te enveredar com vícios, te enveredar com prostituição, te enveredar com lascívia, te enveredar com maus desejos. Esse é o objetivo. Ele escolhe a melhor isca, e ele sabe qual é a isca que você gosta mais. O melhor queijo ele coloca lá. E o rato, ele fica cego, ele sabe que é perigoso, porque ele já viu outros ratos morrerem. Quando ele chega perto daquele negócio, a ratoeira faz pá, e mata, pá, está o corpo estendido no chão, metade para um lado do rato, metade para o outro, fica lá. Algumas pessoas estão balançando a cabeça, que é, você vê lá o corpo do rato estendido no chão. E Satanás bota o queijo que você gosta, ele é cheiroso, ele é bom, e ele fica pensando, não, se eu for lá e pegar o queijo rapidinho, vai dar tempo de eu pegar, aproveitar o queijo e viver numa boa ainda. É assim que nós fazemos. Você sabe que é perigoso, você sabe que está desobedecendo a Deus, mas você é atraído. O caminho do homem, do jovem, do adolescente, da menina, há caminhos que parecem direito, mas no final é ratoeira. Ratoeira para te matar, não é para te prender e para te engordar. Não, ele quer destruir você. E nós estamos aqui nessa noite, essa reunião de jovens, é para te avisar isso. É para te orientar isso, que ele bota lá um queijinho gostoso, com um cheiro bom, que você vai doido atrás dele. Quando você vê, ele te fisgou, ele te atraiu, ele te pegou e ele acabou com a sua vida espiritual, ele acabou com a sua juventude, ele acabou com a sua oportunidade de estudar, ele acabou com a sua oportunidade de ser um bom filho, uma boa filha, de ser um marido, uma esposa. Ele acaba com tudo, porque essa é a função do inimigo. E a nossa função é, como Deus, falar para vocês aqui nessa noite, olha, o inimigo está à porta, esperando para ver. Se você der ouvido aos maus desejos e não controlar a sua carne, você precisa dominar os maus desejos, porque se você não dominar, ele vai dominar você. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão olhando assim com a cara de conteúdo, parado. Eu quero que vocês entendam mesmo, entendam, que ele sabe o queijo que você mais gosta, ele sabe as suas preferências para o pecado, e ele coloca lá na ratoeira para te pegar. Talvez você mais gosta de algum vício, talvez você mais gosta de algum mau hábito, talvez você mais gosta de algo que te separa da presença de Deus. Mas Deus quer falar com você aqui nessa noite. Fuja disso, corra disso, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é mesmo. Existe um monstro dentro de você, que se você alimentar ele, se você botar diante dos seus olhos coisa que não agrada a Deus, só se preocupar com música do mundo, só se preocupar com as coisas desse mundo, só se preocupar com os amigos desse mundo, você vai alimentar, incentivar, investir em algo que não é de Deus, jogando para dentro de você. E Satanás vai tentar usar isso. Ele fez isso com Jesus. Ele tentou Jesus. Levou Jesus para o deserto, tentando ele, para tentar dominar ele nos maus desejos.
Você sabe qual é a sua fragilidade. Você sabe aquilo que te deixa numa situação de fraqueza. Você sabe. E Deus também sabia, tanto que falou para Caim: cuidado, cuidado, não faça isso. O diabo quer usar a sua carne, e ele será contra ti, e cabe a você dominar. Tiago capítulo 1, lá no verso 14 e 15, tem lá o passo a passo. Olha essa sequência e aprenda, presta atenção no que atrapalha de você ser usado, ser encaixado no reino de Deus para ser bênção na vida de outras pessoas. Olha o que diz Tiago capítulo 1, verso 14. Cada um é tentado como? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça, e essa o atrai e o seduz. O que é que te seduz? O que é que te atrai? Tudo começa lá no mau desejo. Alguns têm problema com bebida, alguns têm problema com sexo, alguns têm problema com prostituição, com mentira, com orgulho, com maledicência, com julgamento. Eu não sei, eu só sei que Satanás sabe. E ele prepara a armadilha, a isca, a ratoeira para te pegar. Vem lá do Éden, igual nós vimos lá com a mulher. Esse é o discurso de Satanás. Faça o que você bem entende, seja feliz, aproveite a sua vida. Toda vez que você tentar fazer a sua vontade, e não a vontade de Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai ser prejudicial. Lucas capítulo 9 nos ensina um texto precioso, quando diz lá: se alguém quiser vir após mim, o que diz? Negue-se a si mesmo. Tome, é muito importante essa frasezinha. Cada dia. Tome a cada dia a sua cruz. Todo dia, hoje, você vai ouvir essa palavra e vai controlar os maus desejos do seu coração. Amanhã, você vai lembrar e vai controlar os seus olhos, controlar os seus ouvidos, controlar o seu corpo, para você lutar contra esses maus desejos. Você precisa, a cada dia, tomar a sua cruz, orar, ler a Bíblia, congregar, se batizar, ter comunhão, cantar, louvar, estudar, ensinar. É isso que Deus quer, que você seja praticante. Você olha no espelho, está recebendo essa palavra e fala: eu quero servir mais em Santa Vitória, eu quero ser bênção no meio dos jovens, eu quero começar uma reunião na minha casa, fazer um grupo de estudo lá, eu quero ir nas reuniões e quero aprender a ensinar na igreja, quero aprender a pregar, quero aprender a tocar, eu quero servir, eu quero ser útil. Cada dia, você se envolvendo com a obra, você se dedicando com a obra, você se envolvendo em controlar os maus desejos que estão dentro do seu coração, você não vai conceber, não vai dar luz ao pecado, porque você vai estar buscando aquilo que vem do alto, você vai estar alimentando a sua vida espiritual. É isso que Deus quer para a sua vida. Aquele que semeia na carne, colhe na carne. Agora, aquele que semeia em espírito, colhe no espírito. É isso que Deus quer para a sua vida. Você consegue perceber a grande responsabilidade que você tem diante de Deus do que você está ouvindo aqui nessa noite? Satanás quer a sua vida toda. Ele não quer brincar, ele quer te destruir. O inferno é eterno, ele quer te levar para lá. Ele quer te levar para lá. E você, como um jovem cristão, como aquele que está buscando a vontade de Deus, como aquele que quer obedecer ao Senhor, deve fugir dos maus desejos do seu coração. A fé vem pelo ouvir, e você faz muito bem de estar aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus. Aqui você vai se alimentar, aqui você vai crescer, aqui você vai ser usado por Deus. Tudo aquilo que você vê, que você ouve e que você pratica, isso te ajuda na sua vida espiritual. Um belo dia, o Senhor reuniu os discípulos lá em Marcos capítulo 9, a partir do verso número 43, ele reuniu e falou: vou falar com vocês, vou ensinar para vocês. Ok, pode falar, Senhor, hoje a gente está pronto para receber. Dá uma palavra para a gente, reunião de jovens,
Os discípulos eram tudo novos, não era velho não. Tudo de 24 para baixo. Fala, Deus. Aí ele começou a falar. Ó. Voltou lá não, mano? Abre a sua Bíblia, por favor, lá na palavra de Deus. O texto que eu pedi para você é Marcos, capítulo 9, verso 43. Pode falar. Aí ele falou assim: se a tua mão te faz tropeçar, o que eu faço, Senhor? Pode falar. Corta ela. Ué, corta? É, corta. Mas que palavra dura, Senhor. Corta ela. Por quê? É melhor você entrar sem a mão no reino de Deus, na vida eterna, do que você tendo as duas e ir para o inferno. Olha que palavra. Imagina. Onde você tem colocado as suas mãos? O que você tem usado? Como você tem usado as suas mãos? Para edificar vidas, para ser um jovem que é uma bênção no reino de Deus? Ou você tem usado para algo que desagrada ao Senhor? Está desagradando? Corta a sua mão. Ué, Senhor, o Senhor está pesado hoje. Continua falando para a gente. Então tá bom. Olha o 44, 45. Se o teu pé, para onde teu pé te leva? O teu pé te faz tropeçar? Faz, está fazendo. Corta o teu pé. Uai, gente. Cortar o pé? Será que Jesus está falando em mutilar as pessoas, cortar as mãos da pessoa, cortar os pés? É isso que Jesus está querendo? Não. Ele estava querendo levar aqueles discípulos a refletir que para onde você está indo com seus pés? Eu estou aqui ensinando a vocês há 3 anos o que vocês têm que fazer. Me escuta. Cuidado com seus maus desejos, cuidado com as influências, anda por caminhos que edificam, que é bênção na sua vida, porque senão é melhor cortar o seu pé do que você ir com os 2 pés a caminho largo para o inferno. Jesus está querendo proteger você, blindar você. Jesus quer dos altos céus olhando para esse grupo aqui falando, cara, aqueles meninos precisam alinhar, eles precisam botar a mão onde ele fica, colocar os pés onde ele fica, porque é perigoso. Se eles ouvirem a serpente, vai ser muito ruim para eles, ela vai destruir eles não estão enxergando isso. Eu tenho que fazer algo para eles acordarem. E ele está mandando um recado para você. E ele continua, olha o verso 46, 47, 47. Se um dos teus olhos você tem levado para algo que não edifica, olha lá, se os teus olhos te faz tropeçar, meu amigo, meu irmão, arranca, porque você é melhor entrar no reino de Deus sem um dos seus olhos, do que tendo os 2 e ir a passos largos para o inferno. O que está te atrapalhando de entrar no reino de Deus? Aonde você tem colocado os seus olhos, jovem? Aonde você tem colocado os seus pés, jovem? Onde você tem colocado as suas mãos? Jesus se empenhou em chamar os discípulos e falar, cuidado, o tempo todo aqui nos avisando, cuidado, eu sei o que é a serpente, eu sei que é perigoso, isso está dentro de você, esse desejo dentro de você, pare de alimentar isso, que vocês vão cair numa grande armadilha, pare. Nós estamos em abril. Tem gente que não abriu a Bíblia ainda esse ano. Não leu ainda a palavra de Deus. Tem perdido o privilégio de orar a Deus todos os dias. Cuidado. Se as tuas mãos te fazem pecar, cuidado. Se os teus pés te fazem pecar, cuidado. Se os teus olhos estão se distanciando da vontade de Deus, cuidado. Cuidado, essa era a preocupação do nosso Senhor Jesus. E é a nossa, para vocês também aqui, nessa noite. Quanto mais você se ocupar a fazer a vontade do Senhor, mais as bênçãos do Senhor virão sobre sua vida. Não é que Deus quer mandar arrancar os olhos de ninguém aqui, era uma forma hipotética dele te dizer, o que você tem feito com a sua vida? Para onde você tem ido? Como você tem usado aquilo que eu te dou? Que é a graça, é a misericórdia se renovando sobre a sua vida a cada manhã, é o meu cuidado constante com você. Como tem sido a sua vida? É essa a pergunta
de Deus para nós nessa noite. Esse é o desejo, é isso que Deus está inquirindo de você nessa noite. Nós não estamos buscando mais a santidade, estamos buscando a vontade do nosso coração. Faz o que o teu coração mandar. O importante é você ser feliz. Aí a depressão chega, aí o estresse chega, aí os desejos mundanos chegam. Ou você corta aquilo que está te afastando de Deus, ou você será cortado. Cortado, é perigosíssimo isso, perigosíssimo. Eu gosto de contar uma história, vou contar para vocês, de 2 irmãos que foram numa fazenda lá em Gurinhatã, aqui em Capinópolis, ou aqui mesmo, Santa Vitória, uma fazenda. O pai tinha uma fazenda grande. E eles foram lá, um menino e uma menina. E eles foram andar de bicicleta, o dia inteiro andando de bicicleta, para lá e para cá, ladeirona na fazenda, e eles para lá e para cá andando de bicicleta, voado. Chegou uma hora, estava descendo uma grande ladeira da fazenda, passou em frente a eles um pato. Pato lindo, pato mais bonito da fazenda, patão graúdo, grandão, bonito, rapaz, estimado. O pato passou em frente a eles assim. Quando passou, a mulher mais inteligente desviou. O rapaz veio e pegou o prato de frente, pá! Capotou por cima do pato, era o corpo do pato para um lado, a bicicleta para o outro, o menino caiu no chão todo ralado. Um acidente. Botou a mão na cabeça, meu pai, o pato estimado da fazenda, meu pai vai me matar, não podia ter feito isso. E agora o que eu faço, Manuel? Sei lá, vamos esconder o corpo. Enrolou o cadáver num pano, jogou dentro da lagoa. E foram viver a vida. Presta atenção, presta atenção. Aí o pai foi, chamou ele, filhos, o que foi? Tá chegando lá na porteira, o rapaz que vai entregar o almoço. Vai lá pegar para mim a merenda, tal, para a gente fazer o almoço. Tá bom. Aí ficou o menino e a menina, vai lá, mano, pegar. É negócio de almoço, é você que vai fazer. Ela, eu não, vai você. Ele, não, vai você. Não, eu não vou, vai você. Aí, por que eu? Se você não for, eu vou contar do pato. Eu vou contar do pato. Aí ele foi, quietinho, baixou a cabeça e foi. Tá. Chegaram, aí preparou o almoço, tudo. Aí estava chegando uma visita, tudo. Aí chamou os dois, vai lá na venda agora comprar 2 Coca-Cola geladas para a gente almoçar. Tá bom, depois vocês vêm direto. Aí a menina foi, e aí, viu? Vai lá você agora, eu fui lá na porteira. Não, você que vai. Não, eu não vou não, é a sua vez, vai lá. Eu vou contar do pato. Ele foi. Tomaram a coca no almoço, a louça ficou para lavar. O pai falou, agora vocês lavam a louça aí. Ficou os dois na cozinha. Ela olhou para ele e falou assim, quaque. Só virou para ele, mano, e mandou quaque. Ele começou a lavar a louça. A louça todinha, foi lavando a louça. Lavando rapidinho. Lavando. E isso foi o dia inteiro. Vai pegar comida para o cavalo lá, quaque. Vai fechar a porteira, quaque. Ela foi o dia inteiro. O cara estava agoniado, já era 6 horas da tarde, ele não aguentando ser chantageado mais. Ele falou, não, eu vou tomar coragem, essa mulher vai entrar na minha mente, vai dominar minha vida inteira. Eu não aguento mais. Foi lá e procurou o pai. Pai, o que foi? Eu tenho uma coisa para falar para o senhor me perdoa. O que foi, meu filho? Você promete que vai me perdoar, pai? Eu vou te perdoar, pode contar, depende do que seja. Não, por favor, me perdoa. Não, fala. Ele, pai, é o seguinte, pai, eu matei o pato. Aí ele, o pato? Aí eu vi, foi de manhã, não foi? Foi. Ué, pai, você viu? Viu, você passou com a bicicleta por cima, você se machucou, tal. Ele foi, ué, mas o senhor viu tudo, eu vi. Inclusive eu vi vocês passarem com um embrulho e jogar lá na lagoa. Será que aquilo era o pato? Vocês fizeram lá? Não era. Ué, mas pai, o senhor viu tudo, não me falou nada, pai. Não. Eu estava daqui só observando. Até
quando você ia se deixar ser chantageado pela sua irmã? Eu estava aqui esperando você vir falar comigo. Ou você ia ficar a vida inteira na mão da sua irmã e ela mandando você fazer as coisas, te chantageando. A gente ri, a Lúcia Helena ri mais do que a gente. Mas essa história é exatamente o que Satanás faz com você, com a sua vida. Satanás fica só para você assim, quack, e você vai pecar. Quack, e você vai fazer o que ele quer. Quack, você vai botar a mão onde não deve. Quack, você bota os olhos onde não deve. Quack, você bota os pés onde não deve. E Deus fica olhando e falando, até quando você vai ser refém de Satanás? É a mesma coisa que ele falou para Caim, se você fizer o bem, não vai dar tudo certo. Faça o certo, obedeça a palavra, seja praticante. É Deus falando para você e você querendo ser enganado por Satanás, ele te usando, ele te chantageando. Ele te ameaçando, eu vou contar, você é pecador, você faz isso, você faz aquilo, eu vou contar os seus podres. Vai ao Pai nessa noite, peça perdão. Ele está lá de braços abertos, ele já sabe o que você fez. Ele conhece cada minuto da sua vida, você não tem como esconder nada de Deus. Nessa noite, ele pode trazer o perdão, o alívio da chantagem de Satanás para a sua vida. E quando Satanás fizer quack, você não vai mais fazer o que ele quer. Você vai dizer, Cristo morreu na cruz para me salvar, para me perdoar. E eu não vou mais obedecer você. Diga não aos maus desejos. Diga não àquilo que te separa da comunhão com Deus. Diga não hoje a viver uma vida escrava do Satanás, e volte correndo para o Pai nessa noite, arrependido, quebrantado, que Ele já viu tudo, Ele só quer te perdoar. Que Deus te abençoe nessa noite, amém? Que essa palavra venha surtir um efeito de transformação na sua vida, que você venha desejar um arrependimento genuíno, crer no Senhor Jesus de todo o teu coração. Dizer para Ele, Pai, eu pequei contra Ti, eu preciso de Ti. Toma conta dos maus desejos do meu coração. Eu quero colocar os meus pés onde Te agrada, minhas mãos onde Te agrada, e os meus olhos onde é da Tua vontade. Amém? Feche seus olhos então, vamos orar a Deus. Você tem coragem? Feche seus olhos. Fale com Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, o Senhor conhece os maus desejos do meu coração. Pai, o Senhor sabe onde eu estou levando meus pés, onde meus pés estão me levando, onde eu estou levando meus olhos, onde eu estou indo com as minhas mãos. O Senhor sabe aquilo que tem me controlado, Pai. Me ajuda, me ajuda. Eu quero orar junto com você nessa noite. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro com Jesus e quer dar esse passo de fé, para nós continuarmos juntos, estudando a palavra, lendo a palavra, crescendo espiritualmente, você deseja crer no Senhor como seu Salvador nessa noite? Eu quero orar pela sua vida, se você está aqui e deseja fazer isso. Se você quer pedir perdão ao Senhor, convidar Ele para habitar no teu coração, vamos orar juntos. Levante a sua mão assim, só eu estou te vendo, ninguém mais está te vendo. Deus abençoe. Amém. Deus te use para a glória dEle. Deus te abençoe, Deus abençoe a senhora. Deus faça mudança real na sua vida. Que seja sincero, não uma emoção, mas um desejo de andar com Cristo como seu Salvador. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado porque nós podemos abrir a Bíblia e ler a Bíblia, Pai. Muito obrigado porque nós desejamos tirar aquilo que tem contaminado a nossa vida, Pai, que é o pecado. Que o Senhor possa levantar jovens aqui comprometidos com a Tua palavra, com a Tua vontade, dispostos a dizer não para as coisas desse mundo e dizer sim para aquilo que agrada a Deus e que faz a vontade do Senhor. Pai,
Faz a mudança que só o Senhor pode fazer. Transforma vidas que só o Senhor pode transformar. Escreve esses nomes no livro da vida, Pai. Aqueles que levantaram as suas mãos, que sejam uma decisão de fé, que eles desejem continuar andando com Cristo, aprendendo mais de Cristo, conhecendo o Salvador e obedecendo a sua palavra e a sua vontade. Abençoa essa igreja, abençoa essa mocidade, abençoa esses jovens, abençoa cada membro, Pai. Que eles sejam ferramentas úteis nas mãos do Senhor. Livra-os, proteja de todo mal. E que o Espírito Santo de Deus possa controlar e conduzir essa igreja aqui em Santa Vitória. Pai, é a nossa oração, com muita gratidão a Deus, não no nosso nome, mas no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Irmãos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite de estarmos juntos. Que Deus